Impostos sobre investimentos no exterior. O governo federal está querendo tributar de uma forma mais pesada os investimentos de pessoas físicas e jurídicas fora do Brasil. E nesse vídeo eu vou explicar para você a minha visão sobre essa medida provisória publicada pelo governo Lula e quais as consequências dela caso ela seja aprovada no seu bolso. Então fica comigo até o final. Olá, meu nome é Eduardo Barreto, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e consultor de investimentos. E o objetivo aqui do canal é trazer conteúdo sobre finanças e investimentos. No último dia 30/4, o presidente assinou e publicou uma medida provisória tratando sobre alterações na tributação dos investimentos no exterior, tanto para pessoa física quanto para offshores e trusts, que são veículos de investimento no exterior. Como que funciona essa tal medida provisória que o presidente pode fazer? Dentro do Brasil existem os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo tem um papel de gestão, o legislativo de criar leis e o judiciário de julgar. Porém, em algumas oportunidades previamente elencadas na lei brasileira, cada um desses órgãos pode fazer às vezes do outro. Por exemplo, o legislativo, que no âmbito nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, tem o papel de julgar. Lembra do impeachment da Dilma? Quem é que processa e julga o presidente em crime de responsabilidade? É o Congresso Nacional. Outro exemplo é o STF, que quando publica súmulas vinculantes, que tem poder de lei, nesse caso, está legislando. E nesse caso, o presidente pode, segundo o artigo 62 da Constituição Federal, editar medidas provisórias que começam a ter validade já a partir da sua publicação, mas que, para continuar valendo, elas precisam ser aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, existe a possibilidade dessa medida provisória não ser convertida em lei, ou até de sair com um texto totalmente diferente, caso o Congresso assim defina. Então, para de ficar preocupado demais com algo que não está sob seu controle e tenta focar em entender o que está sendo proposto. Antes de falar o que a MP está propondo mudar, é importante entender também como que é a tributação hoje dos investimentos no exterior. Basicamente, se você vender suas ações, seus REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, ou ETFs, com lucro aqui na Bolsa Brasileira, você vai pagar 15% sobre o ganho. Da mesma forma como é aqui no Brasil. Então, vendeu ações aqui no Brasil, paga 15%. Vendeu ações, ETFs, REITs lá nos Estados Unidos, pagou 15% sobre o lucro. Para quem já investe lá fora, sabe que você não precisa mexer com nada de declaração lá nos Estados Unidos. A IRS é a Receita Federal de lá. A gente que é brasileiro faz a declaração toda aqui no Brasil e eventualmente paga imposto aqui. Ok? Então a primeira tributação que eu falei aqui é o ganho de capital, que é quando você tem uma valorização do ativo. Então você recolhe aqui no Brasil 15%, mesma alíquota dos investimentos em bolsa aqui no Brasil. E o segundo tipo de tributação é a tributação sobre a renda de ativos que a gente tem lá fora. Independente se você investir em ações, REITs, ETF, ou se você tem um imóvel alugado lá fora, ou tem uma empresa lá fora que te paga dividendos, essas receitas que são geradas pelos investimentos lá fora são tributadas aqui no Brasil, dentro daquela alíquota progressiva da tabela de imposto de renda da pessoa física, que começa em 0 e vai até 27,5%. Basicamente, é assim, só que como especificamente nos Estados Unidos os dividendos têm uma tributação na fonte de 30%, ou seja, imposto referente aos dividendos já fica retido lá e a gente pode compensar esse valor que já foi pago lá aqui no Brasil. Por isso que a gente não precisa pagar imposto nenhum a mais sobre o dividendo que a gente recebe lá fora, porque o máximo que você teria que pagar aqui no Brasil é 27,5%. Então, se você já está no limite máximo ali dos 27,5%, como já foi tributado em 30% lá, a gente só faz a compensação, uma declaração anual e não tem que pagar imposto nenhum mais. Bom, é assim que funciona hoje. E o que a MP está propondo? Basicamente duas alterações. Ela junta os dividendos com o ganho de capital e transforma os seus rendimentos no exterior em um tributo só, que vai de 0 a 22,5%. Então, basicamente, em vez de ter uma alíquota flat ali de 15% para o ganho de capital e a tabela progressiva para os dividendos, a gente vai ter uma nova tabela que vai de 0 a 22,5%. Quando a gente olha pela parte dos dividendos,
acaba que na prática não muda nada, porque os 30% continuam retidos lá e você vai continuar podendo compensar esses 30% que são retidos lá. Seu dividendo não vai ser tributado a mais. O ganho de capital, sim. Eventualmente, você vai pagar o imposto, mas para quem faz o buy and hold, que é uma estratégia de investimento em que praticamente você nunca vende ações nem nada do seu patrimônio, você simplesmente vai acumulando e comprando boas empresas e colhendo os frutos disso, você acaba na prática não tendo que vender suas ações nunca. E é o que eu prego sempre aqui no canal, de você fazer uma carteira bem estruturada e não vender ativos, mas pensar bem antes de comprar. Então, para quem investe no exterior na pessoa física, acaba que na prática a gente não tem muita alteração. Outro ponto que é importante aqui frisar é que para vendas de ações, REITs, ETFs, conjuntamente, a gente tem uma isenção do imposto para vendas aqui no Brasil que é de R$35 mil por mês. Essa isenção, ela valia antes dessa medida provisória e, na minha interpretação, diferente de outros influenciadores que eu já vi se manifestando aí sobre essa isenção de 35 mil, eu, como tenho formação jurídica, sou especialista em direito tributário, conversei com colegas que atuam na área tributária, uma lei nova, ela vai revogar a lei anterior de forma tácita, ou seja, sem dizer exatamente que ela está revogando, quando existe uma nova matéria falando sobre aquele assunto, ela acaba que se sobrepõe sobre a lei anterior. Nesse caso, eu não vejo como aconteça uma isenção de R$35 mil por mês, sendo que o novo texto proposto por essa medida provisória está falando em alíquotas de 0 a 22,5%, então não menciona nenhuma atividade, eu não vejo como que essa isenção coexista com essa nova alíquota que está sendo aplicada. Mas com certeza isso será objeto de discussão no Congresso Nacional. E essa isenção, se você quiser pesquisar aí, ela vem do artigo 22, inciso 2º da Lei 9.250 de 1995. Então você é isento do ganho de capital caso você venda ações, ETFs, REITs. Isso, teoricamente, não vai continuar valendo na minha interpretação. Agora, para quem investe através de offshores, que é basicamente você abrir uma empresa lá fora e essa empresa investir nas ações nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, aí sim a gente tem uma mudança bem significativa, porque a grande vantagem tributária de você ter uma offshore é porque quando você vende ações, um ganho, você não precisa recolher nenhum imposto, diferente da pessoa física. Então, por exemplo, se eu comprar $100 mil em ações da Microsoft e as ações se valorizarem para $500 mil e eu vender na pessoa física, na lei, que hoje, do jeito que é, eu teria que pagar os 15%. A offshore é totalmente isenta. Pode vender os 500 mil e ela simplesmente vai fazendo os investimentos e vai só tributar, só vai pagar o imposto quando ela distribuir esses lucros para os seus investidores. Então, normalmente os investidores usam veículos da offshore legalmente para postergar ou fazer o diferimento fiscal desse ganho de capital. E o que a MP basicamente propõe é você pegar esse veículo e igualar a tributação da pessoa física. Vejo isso, sinceramente, como muito ruim, porque normalmente as pessoas que investem através de offshores, elas têm um patrimônio muito maior, normalmente muitos milhões aí, acho que para abrir uma offshore basicamente acima de $2 milhões. Você pode abrir uma offshore com qualquer valor, mas normalmente quem investe a partir de offshores aí tem $2 milhões para cima. Obviamente que essas pessoas, elas têm condições de sair do Brasil, né? Então, se a gente parar para pensar na efetividade dessa medida provisória e caso ela venha se converter em lei, a gente vai enfrentar uma resistência fiscal dessas pessoas para não ter que pagar uma tonelada de imposto aqui no Brasil. Então, o que a gente pode concluir aqui com esse vídeo? A gente conclui que essa medida provisória, ela traz um certo peso para a pessoa física, mas para quem pratica uma estratégia de investimentos alinhada com aquilo que eu prego aqui no canal, eu acho que não vai ter muita diferença, vai ter um pequeno impacto sim, mas no longo prazo não vai ser algo que impeça o investidor pessoa física de seguir investindo e diversificando seu patrimônio. Lembrando que o que eu falo aqui, para quem investe fora do Brasil, o objetivo principal não é ganhar dinheiro lá fora e trazer o dinheiro aqui para o Brasil. Não, é uma diversificação geográfica, né, bem importante num país desenvolvido, com as melhores ações do mundo, melhores empresas do mundo. Isso faz parte de uma estratégia de montagem de portfólio. É isso. Não acho que seja vantajoso você investir lá fora para ganhar dinheiro para trazer, repatriar esse valor. Não vejo uma estratégia interessante. O que eu tinha para falar sobre essas alterações, sobre essa proposta do governo é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal que você vai ajudar a nossa comunidade a crescer e levar informação de qualidade para mais pessoas. Por hoje era isso. Nos vemos no próximo vídeo.